Olá, graça e paz, eu sou a Giovana Jaques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Seguimos caminhando pelo livro de Levítico e agora Deus nos conduz a capítulos que não são nada leves, mas são profundamente necessários. Aqui ele nos mostra que santidade não é apenas um ideal espiritual. A santidade é o que sustenta a nossa vida. E quando a santidade é preservada, a vida encontra ordem. Quando ela é desprezada, tudo começa a adoecer. Famílias, pessoas, relacionamentos e até o culto. Depois de Deus ensinar sobre o cuidado com a vida, com os relacionamentos, com o corpo, com a criação e com o culto a Ele, agora Ele fala das consequências. Não como uma ameaça vazia, mas como um alerta amoroso. É como se Deus dissesse: eu quero andar com vocês, mas para isso a vida precisa estar alinhada com quem eu sou. Hoje nós vamos andar aqui nos capítulos 20 ao 22 e Deus começa o capítulo 20 falando de práticas que destroem a estrutura da vida comunitária. Ele menciona idolatria, desprezo pelos pais, violência espiritual, confusão nos relacionamentos, banalização do corpo e da fé. Nada disso aparece por acaso. Muitas dessas práticas estavam ligadas aos povos ao redor, a cultos pagãos e a sistemas que exploravam pessoas, feriam crianças, quebravam famílias e confundiam gerações. Deus não está sendo exagerado aqui, Ele está sendo protetor. Aqui nós aprendemos algo importantíssimo, que o pecado nunca é apenas pessoal. Ele se espalha, ele cria cultura, ele ensina outros a viverem do mesmo jeito. Por isso Deus trata essa questão com tanta firmeza. Ele estava protegendo o presente e o futuro do seu povo. E em meio a palavras que parecem muito duras, Deus repete várias vezes algo que sustenta tudo. Eu sou o Senhor que vos santifico. Ou seja, santidade não nasce do medo da punição, mas nasce do pertencimento. Deus é quem separa, Deus é quem chama e quem cuida. Mas o povo precisava responder com escolhas claras. Aqui nós aprendemos que não existe vida com Deus sem decisões práticas. Santidade, queridos, não é perfeição, é direção. E no versículo 26, Deus resume tudo. E sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Santidade é identidade, santidade é pertencimento, santidade é viver separado para Deus. No capítulo 21, o foco se volta para os sacerdotes. Aqueles que serviam mais perto do altar precisavam viver com ainda mais cuidado. Deus fala sobre luto, sobre como lidar com a morte, sobre casamento, sobre comportamento, sobre integridade. Isso não significa que os sacerdotes não podiam sofrer ou sentir dor. Significa que até na dor eles precisavam lembrar quem eles representavam. Eles estavam diante de Deus em favor do povo e diante do povo como representantes de Deus. Aqui aparece um princípio que mais uma vez atravessa toda a Bíblia. Quanto maior proximidade com o sagrado, maior o zelo necessário. Proximidade com Deus nunca é licença para descuido. Proximidade com Deus é um chamado para responsabilidade muito maior. Deus também fala sobre integridade física, não para desprezar pessoas, mas como linguagem simbólica. O altar apontava para algo completo, inteiro, sem divisão. Deus estava ensinando que aquilo que se aproxima dele não pode ser tratado com indiferença de qualquer jeito. Aqui, o texto aponta claramente para Jesus. O sacerdócio levítico era limitado, humano e provisório. Os sacerdotes precisavam de regras, correções e substituições. Tudo isso preparava o caminho para Cristo, o sumo sacerdote perfeito. Ele não precisava oferecer sacrifício por si mesmo porque era sem pecado. O que era sombra em Levítico se cumpre plenamente em Jesus.
Hebreus confirma: em Cristo temos um sacrifício único e definido que nos santifica de uma vez por todas. E ali no capítulo 22, Deus continua falando sobre o culto, agora focando nas ofertas. Nada podia ser entregue de qualquer maneira. Animais com defeitos não eram aceitos, o altar não era um lugar de descarte, porque o altar era um lugar de honra. E aqui nós aprendemos que aquilo que oferecemos a Deus revela como vemos. Quando entregamos o que sobra, estamos dizendo algo sobre o lugar que Ele ocupa no nosso coração. O texto também mostra um cuidado muito bonito com os animais. Um animal não podia ser sacrificado logo ao nascer, havia um tempo, havia respeito, havia limite. Deus estava ensinando que até no culto a vida precisava ser tratada com sensibilidade. A vida não podia ser usada de forma cruel ou impensada. E isso nos revela um Deus que se importa com toda a vida, com a vida humana, animal, comunitária. Nada é descartável aos olhos dele. Tudo que vive procede dele e merece cuidado. E esse capítulo novamente aponta diretamente para Jesus. As ofertas sem defeito apontam para Cristo, o Cordeiro perfeito. Enquanto os animais precisavam ser examinados, Jesus foi provado em tudo e achado sem pecado. O que era repetido se tornou definitivo. O que era símbolo se tornou realidade. Deus também alerta que o seu nome não poderia ser profanado, ou seja, o povo não poderia viver de qualquer jeito e ainda carregar o nome do Senhor. Vida e culto precisavam caminhar juntos, não bastava oferecer algo correto no altar se a vida estivesse desalinhada fora dele. E aqui nós lembramos de Romanos 12:1 que diz: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje a nossa própria vida é a oferta que revela como vemos a Deus. Ao longo de Levítico 20-22, uma frase se repete como um refrão firme e amoroso: eu sou o Senhor. Essa frase não é ameaça, essa frase é identidade, é pertencimento, como nós já vimos. É como se Deus dissesse todos os dias: vivam assim, porque eu ando com vocês. Cuidem da vida, porque ela é minha. Honrem o culto, porque eu sou santo. Esses capítulos nos ensinam que santidade não é algo frio, nem religiosidade vazia. Santidade é cuidado amoroso, é proteção, é vida organizada em torno da presença de Deus. E talvez a pergunta que fique hoje para nós seja simples, mas ela é muito profunda. Temos tratado a vida, o culto, as pessoas e o nome de Deus com reverência? Ou nós temos nos acostumado com o sagrado? Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Seguimos caminhando, aprendendo sobre santidade, que santidade é cuidado, é identidade, é viver inteiro diante do Deus que escolheu habitar no meio do seu povo.